Oi, gente! Esse é o vídeo 21, a destinação de recursos públicos para o setor privado de ensino. Financiamento da educação é assunto do dia a dia. Apoio, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fineduca e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Muito bem, ouvintes, né? A gente pode dizer que há uma longa história, né? A privatização, a transferência de recursos públicos não é uma coisa recente, né? Na verdade, a nossa história começou já com um mecanismo, né? Mediante o qual a coroa portuguesa, para não exatamente gastar dinheiro com educação, ela entregou o monopólio da educação em Portugal e nas suas colônias aos jesuítas, né? E o que os jesuítas levavam em troca? De um lado, eles podiam fazer a cabeça dos estudantes e da elite, né, portuguesa. Mas também a coroa lhes entregava muita terra, né? Então eles tinham grandes propriedades, né? O bairro de Santa Cruz, no Rio, como nos ensina Monlevade, era uma fazenda jesuíta, né? Que depois foi tomada quando da expulsão desses religiosos. E mais importante, ou tão importante, eles tinham concessões de comércio. Então, por exemplo, toda a bacia amazônica, quem tinha o monopólio do comércio naquela região eram os jesuítas. Então, na verdade, eles conseguiam levantar recursos, né? Além de através do trabalho indígena também eles conseguiam levantar dinheiro. Então, esse modelo, que podemos chamar de quase uma concessão, né? Não é muito diferente do que a gente vê num pedágio hoje em dia, funcionou até 1759, quando os jesuítas foram expulsos de Portugal e do reino, né? O argumento, inclusive, era que as crianças não aprendiam nas escolas jesuítas, né? O problema ainda continua, né, pelo visto. Uma outra questão importante também, e essa continua atual, é o Sistema S, né, que foi criado na ditadura de Vargas, em 42, é o famoso Sistema S, que existe até hoje, e que, embora os empresários digam que eles que financiam, é falso. Na verdade, é um tributo, né, que as empresas recolhem, mas é um tributo como qualquer outro, que quem paga é o consumidor final. A diferença é que, ao contrário de todos os tributos que vão para a mão do Estado, esse vai para a mão dos empresários. Então, isso também é um mecanismo de privatização. E na LDB de 61, também, quando a gente lê essa LDB, ela tinha um mecanismo também que dizia o seguinte: as famílias é que devem escolher a educação dos filhos. E quando as famílias não tiverem recurso, o Estado deve garantir esse recurso. Isso acabou não acontecendo, graças às lutas políticas, né? Mas isso estava escrito também lá na LDB de 61. Mas isso é um pouco do passado, né? Vamos seguindo, né? Quais as formas atuais mais comuns, né? A gente tem o chamado sistema voucher, né, que foi criado nos Estados Unidos. Voucher é a espécie de um vale, né? Então, da mesma maneira que tem um vale gás, seria um vale educação. A ideia é transferir o dinheiro para as famílias, em tese, escolher as escolas. O mais comum, na verdade, é que o dinheiro vá direto para as escolas, né? Depois nós vamos ver um pouquinho, essa experiência é muito polêmica, né? Principalmente no Chile, onde ela realmente foi feita de forma ditatorial, autoritária, né? Tem problemas gigantescos até hoje no Chile. O outro modelo, que é chamado a escola charter, né? Charter é contrato. Então, acho que muitos já ouviram falar nesses voos charters, né? Que é a excursão, né? Excursão, essas excursões para Aparecida do Norte, por exemplo, é um mecanismo charter. Você contrata, né? Isso também é da experiência do estadunidense. É um grupo de pais, por exemplo, em vez de o distrito administrar uma escola, aquele recurso que iria para o distrito administrar aquela escola vai para as famílias, que formam uma espécie de cooperativa, né? É um mecanismo bastante polêmico, né? Até porque esses mecanismos, em geral, eles são excludentes, né? Porque envolvem que determinado grupo, né, de pais, por exemplo, vão estabelecer quem vai estudar, né, na escola dos seus filhos. E no Brasil, né, temos formas também tradicionais, que são os convênios, né, também hoje chamados de parcerias, muito comuns na educação infantil. Os mecanismos de financiamento estudantil, que em tese não seria uma transferência para o setor privado,
Mas como esses sistemas, né, eles historicamente são deficitários, ou seja, as pessoas que fazem os empréstimos depois não têm condições objetivas de pagá-los, então quem acaba pagando é a sociedade. Então, na verdade, é sim um mecanismo de privatização de transferência. Outro mecanismo que não se fala muito são as terceirizações, né? Cada vez mais vigilância, limpeza, alimentação, né? Envolvem mecanismos de privatização através da terceirização. Então, isso também é um mecanismo de transferir recursos públicos, né, para o setor privado, né, obviamente com perda de qualidade, com perda de vínculo, né, quer dizer, é completamente diferente o motorista de um ônibus, né, que transporta estudantes, que é um funcionário público, né, que é vinculado a uma secretaria de educação, do que uma empresa privada, né, que transporta trabalhadores rurais, estudantes, sem criação de qualquer vínculo, né? O mesmo vale para a limpeza, para a vigilância, sem dizer que é um mecanismo, em geral, de cobrar muito do poder público e explorar muito o trabalhador, ou seja, pagar pouco aos trabalhadores. E, por último, mecanismos que envolvem isenção de tributos. Então, por exemplo, se você tem um filho numa escola privada, você consegue uma redução no seu imposto de renda. Você pode dizer que é pouco, mas é um valor que não é muito distante do que se gasta, por exemplo, com aluno na rede pública, né? Instituições não lucrativas, né? As chamadas instituições confessionais, como escolas religiosas, escolas cooperativas, elas também deixam de pagar um conjunto de tributos. Então, todos esses são mecanismos que, na prática, significa transferência de recurso público, né, para o setor privado. Vamos ver as formas mais, o que diz a nossa Constituição, né? Nossa Constituição, ela não tem a melhor redação do mundo, mas o espírito dela é muito claro. Recurso público para a escola pública. Então, só em situações excepcionais de falta de vaga é que pode haver transferência, né, de recursos públicos para instituições não lucrativas. Então, uma escola, por exemplo, como objetivo, segundo a Constituição, nunca vai poder receber recurso público, né? Quem são instituições não lucrativas? São, por exemplo, os colégios religiosos, né? Os colégios filantrópicos, esses a Constituição permite mais de forma excepcional, né? Embora cada vez mais esses mecanismos tenham crescido, né? Como mostram estudos de pesquisadores da área, como Tereza Adrião, Vera Peroni, Teise Garcia, né? No campo da educação superior, onde a privatização já domina há várias décadas. Nós temos estudos aí de Vera Jacó, Nelson Cardoso de Amaral, então são todas fontes importantes para quem quiser se aprofundar. No Brasil, né, onde a privatização avançou mais, né, chamando aqui privatização desses mecanismos de transferência. Os convênios da educação infantil, então, para vocês terem uma ideia, em 2020, haviam 750 mil matrículas em creches conveniadas. Isso representava praticamente a metade da matrícula privada, né? Na cidade de São Paulo, para cada uma criança que vai numa creche pública, 5 estão numa conveniada. No Distrito Federal, para cada uma que vai numa instituição pública, 26 estão numa conveniada. E em Caxias do Sul, não existe matrícula pública. Só para vocês terem uma ideia, quer dizer, é tudo privado, seja na forma de convênio, seja na forma de pagamento pelas famílias. E há outro grande ponto de avanço é na educação superior. Né, com o FIES foi uma verdadeira tábua de salvação para o setor privado da educação superior, né? Foram bilhões, que são bilhões que todos os anos são transferidos para as instituições privadas de educação superior, que fazem todo tipo de ardil, de maracutaia, né? A mensalidade que elas cobram via FIES é o dobro daquela que, se você for lá e se matricular como um estudante que vai pagar a sua mensalidade, né? E para vocês terem uma ideia, quer dizer, são mais de 1 milhão de estudantes, né? Aí dados aí de 2020, né? E o nível de inadimplência do FIES já chega à metade. Mas todos os estudos sérios mostram que, historicamente, no Brasil, essa inadimplência
chega a 80%, 90%. Então, com o FIES não vai ser diferente, né? Então, para vocês terem uma ideia, já se gasta mais com o FIES do que com todo o Sistema Federal de Educação Superior. Onde ela avança? Ela avança exatamente naquelas etapas, né, na educação superior e na educação infantil, principalmente na creche, que é onde o custo é mais elevado, né? Então, o Estado, em vez de assumir para garantir qualidade, ele cria mecanismos, né, de transferir recursos públicos para o setor privado. Bom, qual é o tamanho disso? Né? É claro que são estimativas, né? Mas aí a gente apresenta, né? Então, as terceirizações consomem quase mais de meio do PIB. Nós temos aí um mercado de materiais didáticos, de vendas de sistema, Positivo vende, né? Vários sistemas privados, Pitágoras já vendeu, que não se tem nem a dimensão precisa, né? Nós temos os convênios na educação infantil que eu já comentei que estão previstos no FIES, desculpe, estão previstos no Fundeb, mesmo no novo Fundeb. Essa estimativa é só considerando os recursos do Fundeb, mas cada vez mais esses convênios são feitos em valores acima do Fundeb. Então, é bem mais, a gente pode dizer que já chega com facilidade em 0,1 do PIB, até porque esses convênios, em geral, são em municípios mais ricos. Então, eles tendem a transferir valores per capita bem maiores do que os transferidos do Fundeb, porque, claramente, esses valores a gente sabe que são insuficientes. Mas, mesmo assim, prefeituras de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, preferem optar por esse sistema do que, de fato, garantir o direito a uma educação pública estatal de qualidade para suas crianças. O FIES, como eu já disse, é um saco sem fundo, né? A gente trabalha aí com essa estimativa de 0,5% do PIB, né? O próprio governo foi tendo que reduzir, mas não adianta, quer dizer, a conta já foi feita, quer dizer, um estudante que conseguiu o FIES hoje, ele vai ter toda a duração do seu curso, né? Então, nós estamos falando aí de uma bomba que já está acima, salvo engano, de 100 bilhões de reais, né? Uma bomba que vai estourar no colo da população brasileira. Outro mecanismo são a isenção de tributos, como eu já falei. Imposto de renda, setor lucrativo, ProUni, né? Que é a instituição privada de educação superior. Ela deixa de recolher um conjunto de tributos e, em troca, ela oferece uma vaga que, na verdade, não tem custo para ela, porque essa vaga que ela está oferecendo gratuitamente são lugares, né? Carteiras que já existiam e estavam vazias nessas instituições. Então, na verdade, aí é falso dizer que há uma troca, né? E, por último, o Sistema S, que, como eu disse, remonta, né, a primeira formulação, que foi o Senai, a 1942, que todo ano é 0,3 do PIB, né, gente? Isso, imagine se isso fosse usado para criar um sistema público de educação profissional, né? Eu sei que as pessoas, o Sistema S tem coisa legal, né? O Senai tem coisa legal, mas é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. O total geral estimado, né, é em torno de 1,6, né? Aí considerando todas essas formas aí que a gente estimou, e isso em valores, né, do PIB de 2021 representam cerca de 142 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos falando em um montante significativo de recursos públicos que vão para o setor privado, com um controle muito baixo da utilização desse recurso, né? Um controle mínimo do ponto de vista da qualidade do uso desse recurso, né? Então, realmente, quer dizer, é algo que preocupa. E com as crises econômicas, né? Quer dizer, com a perda de poder aquisitivo da população, o setor privado, que vive da venda de serviços, cada vez mais ele corre atrás, né, do recurso público. Então, no caso da educação infantil, hoje a gente tem verdadeiras corporações, né, nessa área que controlam creches em vários municípios do estado, por exemplo, né? Então, vamos seguindo aí. Eu trouxe aí, ao final, 3 grandes exemplos. Quer dizer, no mundo, a gente cita o FIES americano, né? Os Estados Unidos é um país que tem uma tradição de crédito educativo. Vocês imaginem que a dívida acumulada já é
de quase 2 trilhões de dólares, quer dizer, a gente não consegue imaginar o que são 2 trilhões de dólares, né? Uma média de 30 mil dólares em dívida por estudante, né? Então multipliquem isso por 5, né? Como mostra a cara desse menino, vocês veem a explosão, né? Da expansão da dívida, né? Do crédito educativo nos Estados Unidos, porque as pessoas não têm condições de pagar, né? Porque não tem emprego, né? E cada vez mais o capitalismo oferece empregos de pior qualidade. Então, se lá é assim, imagine cá. O outro exemplo que a gente cita é o Chile, né? O sistema, como eu disse, foi feito em plena ditadura, o sistema de voucher chileno, né? De Vale Educação. Então, as características, uma grande segregação, né? Como eu já comentei na escola básica, e na educação superior, né? São dívidas, né? E aí lá realmente o Estado não entra muito, então é dívida das pessoas, das famílias, né? Então, são todas as pessoas endividadas, né? Como diz o cartaz, né? Educação não se vende, né? Educação é direito, né? Dever do Estado. Por isso que as pessoas pagam impostos. E trago agora para alguns exemplos no Brasil, a gente pegou isso, né, aí na mídia, né? Então, em São Paulo, a famosa máfia das creches, né? Então, há notícias, inclusive, de ligações entre o PCC, né, primeiro comando, né, da capital, com empresas ligadas a essa máfia das creches, né? O FIES aí, né? O recorde, né, de uma dívida, né, do rombo do FIES, né? Eu tinha falado 100, né? Exagerei um pouquinho, 20, mas olha lá, o próprio FNDE já fala que pode triplicar, quer dizer, isso vai chegar a 100, pode, infelizmente, vai chegar a 100 com muita facilidade, porque são mais de 20 bilhões ano de recursos que são transferidos e que não vão ser pagos, né? Então, em 5 anos, a gente já tem 100, né? E a gente cita um caso também que ocorreu em Ribeirão Preto, que uma organização social tentou assumir 8 creches, prédios novos da prefeitura, que queria transferir para essa instituição, o que não ocorreu por denúncia do Conselho Municipal, que depois foi fechado pelo Executivo Municipal, que uma instituição cuja sede era um escritório de contabilidade em Presidente Prudente, a diretoria residia em São Paulo, né? Então, é realmente um pouco os riscos, né, que existem, né? E a gente está fazendo uma propaganda do Banco do Brasil, mas não é o processo de colagem aí. Então, é isso que acaba acontecendo, né? Então, essa é a lógica do processo de privatização, né? E, quer dizer, o grande argumento que o setor privado é mais eficiente, né? Mas quanto custa um sistema considerado de qualidade, né? A Coreia do Sul, por exemplo, né, passando para reais e usando o dólar de paridade, a mensalidade, o gasto por aluno no sistema público da Coreia do Sul é em torno de 2.250 por mês, né? As campeãs do Enem, né, que não são as mais caras chegam a 10 mil por mês no Brasil, mas giram em torno de 2.500, 3.000, 3.500, né? E a média de gasto na rede municipal do Brasil, que é a maior rede hoje de educação básica, é pouco mais de R$ 300 por mês. Então, percebe-se claramente que, obviamente, falar em eficiência num sistema que gasta 2.250 como o coreano e comparar com o que gasta 300 não tem sentido, né? E concluindo, quer dizer, aqueles países que realmente construíram um sistema educacional eficiente, eles trabalham com um amplo sistema de escolas públicas de qualidade, buscam exatamente que diferentes segmentos, estratos econômicos estejam presentes na escola pública, seja rico, seja pobre, né? A escola realmente ela tem que ter essa diversidade para ter qualidade. E para isso ela precisa ser pública, estatal e com investimentos adequados. É isso aí. Obrigado a todos. Esse vídeo foi escrito, produzido e editado por Natália Stephanie da Silva e José Marcelino de Rezende Pinto, coordenador do projeto. Apoio: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fineduca e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.